Boa tarde, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma resposta é, que eu particularmente gosto muito contra a defesa siciliana. É, a siciliana eu achava muito complexa de jogar de brancas, até eu descobrir esse, essa variante dela. E hoje eu vou estar mostrando para vocês. Bom, a siciliana acontece depois de E4 C5, né? É um jeito bem agressivo dos negros jogarem. E a continuação. E a siciliana é a abertura mais utilizada entre mestres, né? De acordo aqui com a database do Lichess, é até 3 vezes mais comum do que a resposta E5. Bom, enfim. É, aqui a resposta mais comum é cavalo F3, preparando o avanço do peão da dama, né? Para D4. E aqui o lance mais comum e o lance que a gente vai cobrir hoje é D6, né? Bom, aqui a gente vai jogar D4, desafiando o centro, e depois de peão toma. Bom, não tem muito outro lance a considerar além de peão toma, né? E vai ser o que você mais vai encontrar nos seus jogos, provavelmente, nessa posição. Então depois de peão toma, o mais comum é cavalo toma, mas hoje a gente vai estar olhando para o lance também que é totalmente perfeito, que é dama toma, peão. Esse lance, apesar de ir contra o que se diz para iniciantes na abertura, que não se deve avançar a dama tão cedo, é um lance totalmente ok. Jogado por ex-campeões mundiais, atual campeão mundial, já jogou essa abertura. E ela dá um jogo bem interessante, bem agressivo. A partir dessa posição, eu vou cobrir dois lances, que seria o cavalo aqui na C6 e A6. Primeiro vamos pelo mais jogado, que é o cavalo aqui, atacando a dama. Depois desse lance, a gente não quer mover a dama, porque se a gente mover a dama, as negras vão ganhar tempo para desenvolver e não é o que a gente quer. Então, nesse caso daqui, a gente vai querer cravar o cavalo. O cavalo não pode mover, porque se ele mover, o rei entra em xeque, e isso seria ilegal. Portanto, aqui o lance mais comum seria bispo na D7, descravando o cavalo. E aqui, para não ter que retroceder a dama, o que seria ruim, né? As negras já igualariam ou até ficariam um pouco na frente. A gente vai dar o par de bispo em troca de desenvolvimento. Bom, depois de bispo toma aqui, o mais comum é cavalo aqui, né? Que protege o peão e que a gente já pode ver que as brancas têm 3 peças desenvolvidas enquanto as negras só têm uma. E isso é a compensação perfeita para o par de bispo que as brancas deram, né? Enfim. E aliás, eu posso até dizer com certa experiência nessa linha que esse bispo vai ser ganho no futuro, provavelmente. Bom, enfim, depois de cavalo aqui o mais comum é bispo na G5, preparando o roque longo. E nessa abertura a gente quer rocar as brancas costumam rocar na ala da dama e as negras costumam rocar na ala do rei. E isso dá uma batalha bem interessante, não costuma dar muitos empates. Bom, depois de bispo aqui, o mais comum é E6. E5 é um pouco impreciso, porque esse peão fica atrasado e vai ser um alvo. Por exemplo, depois de dama aqui, bispo aqui, roque longo, roque pequeno, as brancas já podem considerar em tomar aqui, porque se, por exemplo, as negras tomarem de bispo, esse peão cai, sem compensação alguma. E se as brancas tomarem de peão, a gente tem esse lance aqui bem interessante, cavalo H4, cavalo vai estar indo para esse buraco aqui e tá totalmente perdido, posso falar essa posição. Esse cavalo vai aqui, ameaçando a dama vir aqui dar mate, ameaçando tomar esse peão, e é uma posição totalmente acabada para as negras, né? Enfim. Então depois de bispo aqui, a gente não quer jogar E5 e sim E6. E a gente também pode notar a vantagem espacial das brancas, que é algo bem nítido na posição, né? As brancas conseguem controlar esse quadrante, ter presença de peças nesse quadrante inteiro. Enfim, aqui o lance mais comum para as brancas é a rocanala da dama, né? Como eu disse. E depois de bispo é 7, torre H na E1.
para controlar o centro, ajudar a proteger esse peão. E é um lance muito bom e provou-se ser o mais utilizado pelos mestres. Bom, aqui as negras geralmente continuam com o roque, e após isso as brancas vão colocar o rei em mais segurança ainda, para tirar o rei dessa diagonal daqui que ele fica meio exposto. Bom, aqui as brancas acabaram totalmente com o desenvolvimento e estão prontas para atacar, enquanto as negras ainda têm que trabalhar um pouquinho mais, apesar de não estarem objetivamente muito pior. Aqui o mais comum é dama na C7, e aqui você vai querer jogar dama na D2 de brancas, preparando o cavalo aqui, que provavelmente vai recuperar o bispo, e o avanço de peões da ala do rei marchando em direção ao rei adversário, que vai ser também muito forte. E dessa posição surgem muitos jogos interessantes e muito fácil de ser jogado do ponto de vista das brancas, pelo menos eu acho, pro meu estilo, ficar algo muito bom. Bom, agora eu vou demonstrar outra variante para vocês dessa mesma abertura. Nessa posição, após a dama tomar aqui, as negras podem evitar de que o bispo crave o cavalo, jogando A6. Bom, aqui o que eu vou recomendar para vocês é mandar bispo na E3. Esse movimento faz com que após cavalo na C6, você possa mandar aqui dama na B6. E você pode argumentar que trocar a dama não seria uma boa ideia, mas isso também depende do estilo de jogo. Contra jogadores bem mais fracos que você, provavelmente não é algo tão legal. Mas essa posição eu, pelo menos na prática, acho muito bom. Foi a primeira abertura que me fez ganhar de alguém com mais de 2000 de rating feed. E eu vou mostrar o porquê. Que depois da dama toma, o bispo toma, e o bispo dificulta tremendamente o avanço de peões em direção ao seu rei, que vai querer rocar na ala da dama. E esse bispo também é dificilmente retirado daqui, porque você pode ver que não tem nenhuma peça que imediatamente pode atacá-lo. Bom, aqui o mais comum é cavalo no F6, atacando o peão, e depois do cavalo protegendo o peão. Bispo aqui, e depois de bispo na E2, você vai querer rocar na ala da dama e avançar os peões da ala do rei, que nem na outra variante que eu mostrei. Lembrando que não existe fórmula mágica para abertura. Você vai ter que analisar os movimentos do seu adversário e entender a posição para poder vir com um plano. Mas geralmente é essa ideia que eu expliquei para vocês. Então, na descrição eu vou deixar um vídeo do que o ex-campeão mundial Mikhail Tal jogou contra o Robert Barney. E é um jogo muito lindo e agressivo jogado a partir dessa abertura. E é um dos meus jogos preferidos do Tal. Enfim, só mais uma coisa que eu queria abordar. Que nessa posição você também poderá jogar não só de forma agressiva, mas também de forma posicional. Como por exemplo, com essa estrutura de peão que é conhecida como a Maroxy Bind, que geralmente leva um jogo mais posicional. E os negros aqui podem fianquetar o bispo e... Enfim, vai a imaginação de vocês. Mas é isso que eu queria mostrar hoje. Muito obrigado.